Neste livro importantíssimo, neste capítulo de número 6, eu vou destacar 2 versículos importantíssimos. Poderoso pastor, sim, pensa em 2 versos bíblicos extremamente poderosos. Eu vou ler. Atos capítulo 6, versículo de número 5. Este parecer pareceu bem a toda a multidão elegerem a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8, eita glória! E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Note bem, Estevão, este nome não aparece entre os 12 apóstolos. Este nome também não aparece entre os 70, além dos apóstolos que estavam com o Senhor Jesus. Ele tinha mais 70 de sua confiança. Estes foram enviados para levar a mensagem, e esta mensagem que fora proclamado por estes 70 teve grande êxito. Mas depois que Cristo ressuscitou, depois que os apóstolos anunciaram a mensagem, mais pessoas foram crendo. E é incrível, cada pessoa que cria, Deus dava a elas talentos extraordinários. Entre os que creram, veio um jovem chamado Estevão. E quando os apóstolos disseram, precisamos de um diácono, alguém que seja de boa reputação, a multidão apresentou Estevão. Disseram, eis aqui Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. É interessante observar que Estevão, ele abre um leque para mostrar claramente que não é de Pedro, de Tiago, de João, de Filipe, de Bartolomeu, de Tiago Menor, não é de Paulo, não é de nenhum outro apóstolo o direito de pregar o evangelho. Você também pode pregar o evangelho com poder e com autoridade. Posso, pastor? Pode e deve. Agora, eu quero destacar isto aqui, porque é de extrema relevância. Observa o versículo que lemos. Pareceu bem à multidão eleger Estevão, porque era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha, o critério para pregar o evangelho naquela época era ser cheio de fé e do Espírito Santo. E eu te garanto que hoje está mais complicado pregar o evangelho do que antes. Se antes exigia daquele que prega fé e ser cheio do Espírito Santo, e hoje
como é que tem que ser este pregador? Parece até que eu vejo as pessoas quando vão ouvir um pregador, parece até que vejo elas orando: ó, tomara que este seja cheio de fé e do Espírito Santo. Por quê? Porque em Atos, capítulo 6, versículo 8, Estevão cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais no meio do povo. Então, se você deseja pregar o evangelho, é necessário ter fé para isso. E se você deseja realizar maravilhas, você precisa ser cheio do Espírito Santo. É importantíssimo relatar estes fatos. Por quê? Porque há muita gente pregando, mas prega sem fé, prega sem ser cheio do Espírito Santo. Não vai ter resultado. Não vai, pastor? Não. O evangelho, ele é extremamente poderoso, mas só na boca daquele que é cheio de fé e do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque você vai estar diante de uma pessoa endemoniada. E como você vai expulsar? Se você não tiver fé, se você não for cheio do Espírito Santo. Eu me lembro de uma ocasião em que o Senhor Jesus tinha subido ao monte e quando ele voltou viu uma grande multidão. A multidão estava discutindo com os apóstolos. E quando o Senhor Jesus perguntou qual é o motivo da discussão, eles disseram: nós trouxemos aqui um rapaz, está endemoniado, há um espírito maligno na vida dele. E a gente não consegue de jeito nenhum expulsar. Trouxemos aos teus apóstolos, mas nem eles conseguiram. Sabe o que é que o Senhor Jesus disse? Até quando eu estarei com vocês? Cadê a fé de vocês? Cadê o poder do Espírito Santo na vida de vocês? Tragam-me o rapaz aqui. Quando o rapaz chegou perto do Senhor Jesus, o espírito imundo, agitando ao rapaz, naquele momento, olhou para Jesus e não resistiu. O poder e a autoridade que estava na vida do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: sai dele, espírito imundo. E o espírito imundo foi embora. Quando os apóstolos depois perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar este espírito imundo? O Senhor Jesus disse: por causa da pequena fé de vocês. E também porque esta casta de demônio só sai pelo jejum e pela oração, e pelo poder e pela fé. Vocês precisam ter esta autoridade, senão vocês serão envergonhados. Então, que fique claro, para pregar o evangelho é necessário ter poder, é necessário ter fé e ser cheio do Espírito Santo. Então, quando você embarcar nesta jornada de pregar o evangelho, vá cheio de fé, vá cheio do Espírito Santo, vá cheio de autoridade, vá cheio de poder, porque se assim for, você entrará, sairá e será vitorioso. Deus em Cristo te abençoe com muita fé e seja cheio do Espírito Santo de Deus.